Boa noite. É sempre uma alegria muito grande, né, vir aqui compartilhar com vocês um estudo. A gente pensa, medita, tenta trazer um pouquinho do que encontra de simbolismo do Evangelho. Hoje eu vou pedir especial colaboração aí de todos, que eu estou bem gripada. E aí a voz está péssima, estou tossindo, o corpo está ruim e o cérebro não acompanha muito bem. Então, mas vamos juntos, né? Sustentados aí pela espiritualidade amiga, que tem tanta misericórdia para conosco, me possibilitou estar aqui, né? Com toda alegria e gratidão de dividir com vocês mais um estudo. E dessa vez, eu fiquei muito pensando em que tema que eu queria trazer para vocês. E foi até uma sugestão da Lena, esse tema, revelação a José. É aquele momento que nós todos conhecemos, né? Que Maria engravida de Jesus, e aí José recebe aquele anjo que fala para ele receber Maria como sua esposa, porque o que vinha dela era de um Espírito Santo. Todo mundo conhece, né? Essa passagem. E é uma passagem que o que eu senti é que é uma passagem pouco estudada, né? No Evangelho ela fica mais... Ela só tem em um, acho que é Mateus. Então ela está em Mateus, nos outros, em Lucas tem um pedaço, mas é diferente a abordagem. Por isso a maioria dos que estudam dividem como dois estudos diferentes. E é um estudo, é um assunto que eu senti que acaba ficando muito para nós ainda no literal, sabe? Pouco a gente aprofunda no simbolismo da passagem. A gente sempre vê nos filmes, né, esse momento em que Maria engravida de Jesus, tudo mais fica só nisso. Então a ideia desse estudo aqui é a gente tentar aprofundar um pouquinho mais, desmistificar algumas coisas, eu acho que da nossa plateia de Ismael, vários já vão trazer essa mesma concepção que eu trago, né? E nós vamos desenvolvendo juntos. Quem quiser participar, fiquem muito à vontade. Eu adoro que vocês falam. Eu vi você que é a primeira vez. Como é que é seu nome? Beatriz. Então pode participar conosco, que é um estudo compartilhado, tá bom? E aí nós vamos fazer como a gente sempre faz. Cada um lê um pedacinho aí, um versículo. Nós vamos ler 2 vezes, porque só tem Mateus, rapidinho dá pra gente fazer, tá bom? Mateus, então, capítulo 1, versículo 18 a 25. Ora, a concepção de Jesus Cristo ocorreu desta maneira: sendo Maria, sua mãe, noiva de José, antes que se ajuntassem, ela achava-se grávida de um Espírito Santo. José, seu noivo, sendo reto e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Tendo, porém, meditado nessas coisas, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber em casa Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado é de um Espírito. Ela dará à luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tendo José despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ora, a concepção de Jesus Cristo ocorreu desta maneira: sendo Maria, sua mãe, noiva de José, antes que se ajuntassem, ela achava-se grávida de um Espírito Santo. E José, seu noivo, sendo reto e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Tendo, porém, meditado nessas coisas, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo:
José, filho de Davi, não temas receber em casa Maria como a tua mulher, pois o que nela foi gerado é de um espírito. E ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Jesus, Deus conosco. Tendo José despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E aí, gente, gostaram da leitura, pelo menos? Tá bom. Então, a primeira coisa que nós vamos comentar é uma curiosidade em relação ao noivado e o casamento nos tempos lá de Jesus. Só para a gente situar no contexto histórico, os noivos, os efeitos de um noivado se equiparavam aos efeitos de um casamento. Então, uma noiva infiel, ela poderia, segundo a lei de Moisés, ser apedrejada assim como uma mulher adúltera casada. A noiva, ela podia ser despedida, dispensada com uma carta de divórcio. Então tinha todo o efeito de ser uma mulher divorciada, que naquele tempo, né, seria uma mulher abandonada pela sociedade. A criança nascida nesse período do noivado era considerada legítima. Então, praticamente todos os efeitos de um casamento também existiam no noivado. E se o noivo morria, aquela noiva era tratada como viúva, né? Tinha até aquela questão de passar a viver com o irmão do noivo, né? Com quem ela deveria ter filhos. Então, tinha todos esses efeitos para o noivado também. E aí, a primeira coisa que nós vamos pensar, já entrando um pouco na simbologia, né, na interpretação desse estudo, é que a gente sabe que as palavras do Evangelho, o Evangelho não tem palavras por acaso, né? Tudo que está lá tem algum simbolismo, tem alguma razão. Não tem o errado, isso aí deve ter sobrado, né? Sobrou no caso, não tem isso. Então, com base nisso, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para o início do texto, que diz: ora, a concepção de Jesus Cristo ocorreu dessa maneira. A concepção de Jesus Cristo. Não estamos falando aqui apenas da concepção, então, do corpo de Jesus Espírito, encarnado Jesus. Mas como não tem palavra solta, estamos falando do Jesus Cristo. Então estamos concebendo aí, além de um corpo, o aspecto crístico de Jesus. E o que é isso? Quem sabe me dizer o que é Jesus ou Cristo, né? O que é o Cristo? Seria uma energia com uma consciência maior, no caso? Ou como se fosse, como a gente pensa aqui, muitas vezes a gente questiona, né? Mas o Bezerra ele aparece mais de um lugar, é uma consciência, né? Uma energia. Cristo, acredito que mais elevado ainda. Né? Porque a gente não poderia dizer que o Bezerra seria Cristo também? Não. Okay. Acredito que Cristo é uma energia, uma consciência de amor mais elevada. Entendi. Mais alguém? O que é o Cristo? Que a gente fala, Jesus Cristo, né? Não é o sobrenome de Jesus. É Cristo. Então, Cristo, gente, vem da palavra grega, Christos, que quer dizer ungido, o ligado. Então, Cristo era aquele que pregava e vivia verdades mais elevadas, com uma consciência mais elevada, e por isso ele era ligado aos planos superiores. Ele era ungido pelos planos superiores, né? Ele chega como um profeta, o Messias, aquele que tinha uma missão especial. Então, por isso, aqui, o texto bíblico não fala apenas da concepção de Jesus, fala da concepção do próprio Cristo. E isso vai dar um paralelo gigante para nós, mais no final, que nós vamos linkar todas essas ideias. Mas já percebe que tem uma diferença de conceber Jesus e conceber Jesus ou Cristo? Então, o concebe aqui é o Cristo. Esse aspecto crístico, essa elevação, essa ligação de Jesus com o alto. E o texto fala grávida de um Espírito Santo. Na verdade, se a gente olhar algumas traduções da Bíblia, nós vamos ver esse Espírito Santo com letra maiúscula. Tá? Se vocês pegarem alguma Bíblia que vocês têm em casa.
parte, o evangelho foi tirado da versão do Pastorino. O Pastorino, ele sabe grego, hebraico, latim, enfim, essas coisas todas, e ele traduz e ele justifica por que ele traduz. E ele diz lá que o termo em grego que antecede o Espírito Santo dá a ideia de é um indeterminado. Não é o Espírito Santo, aquela figura do Espírito Santo que foi tão divulgada pelas igrejas, simbologia do pombo, por exemplo. Não é esse Espírito Santo, é um Espírito Santo. Então, estar grávida de um Espírito Santo significa o que para nós? De um espírito de maior elevação espiritual. Então, a Maria estava concebendo o Cristo, aquele que era ungido, aquele que estava ligado ao plano superior, né? E ela estava grávida, então, de um Espírito Santo, de um espírito de maior evolução espiritual. Né? Dos filhos de homem, Jesus era o maior deles, né? Então, é essa ideia... Não, isso é João. Não, estou só comentando que essa frase, né? Que também Jesus. E aí, a gente vai começar agora, essa ideia que eu falei para vocês, nós vamos desmistificar alguns conceitos. Porque essa passagem tem muita briga, disputa, confusão teórica na ideia da virgindade de Maria, né? Muita gente fala, Maria era virgem mesmo, então não teve ato sexual para a concepção de Maria. E outros já dizem que não, que o processo de concepção de Jesus foi natural, assim como de cada um de nós. E aí nisso a gente vai também tomar como base o entendimento que eu tenho e que está lá no livro da Gênesis também de Kardec, que é a ideia de que as leis divinas, um dia eu comecei isso com o Gilberto também, as leis divinas são perfeitas. Partimos todos desse pressuposto? As leis divinas são perfeitas. Nada sai da lei divina, concordam? Então tudo ou está ligado a uma lei espiritual ou está ligado a outra lei espiritual. Ou vai estar ligado a uma ação e reação, ou vai estar ligado à lei da misericórdia, que a gente conversou muito um dia, né, Gilberto? Então, alguma lei, aquele fenômeno vai estar ligado. Então, muitos estudiosos dizem que a virgindade de Maria não poderia ser física. Porque Deus não extrapola as suas leis, Ele não abre exceções para burlar as suas leis naturais que regem o universo. Então, se eles dizem, não, mas só porque foi Jesus, então ela foi virgem sim. Segundo a maioria dos estudiosos, né, não teria sentido Deus abrir mão de suas leis em determinadas situações, porque a lei é perfeita e ela já é capaz de reger por si o universo. Então, por exemplo, nas curas que a gente tem, em alguns casos, Jesus responde, vá, a tua fé te curou. Então, quem se curou foi a pessoa. Coincidência das leis do universo, do que ela conseguiu de transformação. Então não foi um fenômeno de cura externo, a pessoa estava ali, de repente foi curada. Pode até ser por uma lei de misericórdia daquela situação, mas não é do nada, né? As coisas não acontecem do nada, está tudo sobre a égide da lei. E Allan Kardec na Gênesis fala isso para nós. Não sendo necessários milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Então, né, tudo que aconteceu na vida de Jesus estava também sobre uma lei maior. E se ele pôde fazer aquilo, eu também posso fazer para mim. Não tenho ainda o mesmo grau de evolução, a mesma espiritualização que Jesus Cristo tem. Mas no meu caminho eu vou poder fazer também. Porque ele não veio me deixar a mensagem de qual caminho eu tenho que seguir. Então se ele veio me mostrar o caminho é porque eu também tenho condição de fazer isso. Então ele também estava sobre as leis, assim como nós estamos. Então nesse sentido, gente... pensar na virgindade como meramente física seria entender que as leis estariam derrogadas, que aquele fato houve um desvio da lei, da normalidade. Que aí vocês acreditam que ela era virgem?
Não. Físico. Fisicamente? Não. Thaís, eu li aquele livro do Milanês, chama Maria de Nazaré. História belíssima, lindo. E lá, nesse livro, ele deixa claro que foi, não vou dizer se é milagre, mas foi concebida pelo Espírito Santo, sem ter o ato sexual, nesse livro. Então, até então, eu acredito nisso. Mas, se você conseguir me... Tudo bem, vamos tentar até o final. Você fala o que você achou então. Tá. Mas, gente, isso é questão de entendimento. É o que o nosso coração se vincula. Se você quiser sair daqui acreditando nisso, tá ótimo. Eu acho legal. Né? Tudo bem, não tem problema. Né? É tudo aquilo que falou aqui, né? Se não compreendemos, é porque ainda não tem o conhecimento necessário. E eu não tenho também. Né? Eu não posso ser arrogante aqui de dizer que não, eu tenho conhecimento necessário. Você que não está entendendo é porque você não tem. Não é isso não, são muitas verdades, são muitas histórias, muitas interpretações. O que eu acho é que a gente tem que estudar, se abrir para o que a gente deseja conhecer, abrir nosso coração, e aquilo que preenchê-lo, a gente fica, né? Até ir caminhando um pouco mais, ter condição de preencher mais, tá? Se você não se convencer, não tem problema, e todo mundo aqui também. Isso aqui não é uma doutrinação, não, pra você sair lá, parte cerebral. Não muda nada a história. Não muda nada, e tem também, nós vamos falar depois, porque o mais simbólico de todos está mais pro final do estudo. O mais simbólico, porque eu acho que é o mais importante. Vocês sabem que eu adoro o simbólico, e toda vez eu tento trazer a simbologia mais profunda. Ela é que eu acho que é a mais importante da gente levar no coração. Thaís, mas na verdade, quando eu falei isso pra você, é porque eu gostaria de ler alguma coisa, um livro, que me levasse a acreditar. Essa conclusão. Entendeu? E eu acho ótimo. Nós vamos caminhando um pouquinho, aí você vê. Sabe, senão a gente depois tem que trocar as ideia coisas. de... Fala, Lázaro. Lázaro vai trocar alguma coisa no sentido. Falta os conhecimentos necessários. 2018 anos foi muito pouco para chegar lá. Com certeza. Então é muito pouco para nós entendermos. Eu, né, acredito porque foi difícil achar, naquela época, uma mulher que pudesse vir dar à luz do Salvador do mundo, como foi dito ali, virá aquele que vos salvará. Então era muito difícil. E ela foi elevada para que fizesse a trindade. Pai, que é Deus, Filho, gerado por quem? Pela mulher e o Espírito Santo. Para que isso acontecesse, ela teve que ser elevada. Ela não ficou nesse planinho nosso aqui. Ela foi elevada, por isso que eu digo, não era uma qualquer, era uma senhora escolhida entre todas para ser a mãe do Salvador. Por isso que ninguém possa ter que aparecer alguém que vai me devolver desse pensamento. Mas ela foi elevada por Deus para gerar a terceira trindade. Na verdade, nós vamos falar daqui a pouco, porque está um pouquinho para frente, nós vamos falar daqui a pouco, gente, que o fato de ser virgem ou não, isso não diminui em nada a grandeza dessa mulher, que é Maria. Nós vamos falar disso. É um espírito diferenciado de nós mortais aqui. Então, assim, isso não diminui, isso é uma questão do que a gente vai sendo ensinado ao longo da vida, das barreiras, dos véus que a gente vai colocando, e fala, nossa, Maria, igual a história de Madalena casada com, nossa, Jesus casado. Ela viveu muito tempo, ela morreu velhinha lá. A gente vai criando concepções, colocando máscara, que essas coisas nos assustam. Quem fala, Maria não era virgem, isso, ela era santa. Isso não tira a santidade de Maria, o espírito elevado que ela foi, a bondade de mulher, o exemplo de mãe. Nós vamos falar disso também. Não sei se alguém aqui já leu esse livro, Maria de Nazaré, de Miramês. No princípio do livro, assim, quase 200 páginas, ela falando da limpeza, ela não era daqui. Da limpeza que eles tiveram que fazer na órbita da Terra para Maria reencarnar aqui. Isso. Entendeu? Então, assim, não é que ela foi escolhida e elevada, não. Ela nós vamos falar disso. Peraí, que vocês estão indo muito. Peraí. Olha aqui. Não, quando eu digo elevada, não é elevada. Ela foi elevada assim como nós estudamos aí. Subiu ao monte, elevou. Ela teve um pensamento acima do todo. Ela se elevou. Ela era acima, gente. Nós vamos ver daqui a pouco, ela era acima. Ela não teve um pensamento, ela é acima. Não é a gente não, é acima mesmo. E o noivo,
eu vou pincelar também, que depois nós vamos arrematar lá no final. O que é o noivo e a noiva sempre? O que o noivo representa? Aquela que já era já prometida em casamento. O casamento é o quê? União. Então, noiva é isso. E o noivo? Aquele que também deseja a união. E no final, quando a gente fizer o simbolismo maior, nós vamos arrematar essas duas ideias. E aí, tentando justificar essa ideia de não ser virgem, fisicamente falando, tem alguns argumentos, algumas ideias que eu vou trocar aqui com vocês. Primeiro, o pastorino fala que o texto bíblico diz claramente que era virgem quando concebeu. Então, quando concebeu, antes de conceber, ela era virgem. Até porque todas as mulheres, todas não posso dizer, mas a grande maioria das mulheres que eram prometidas em casamento naquela época eram virgens. Casavam virgem, né? Eram escolhidas pelos pais para casar com alguém e se casavam virgem. E Maria, alguns relatos da história dela diz que ela se casou muito jovem, que ela era quase uma criança quando casou com José. E José já era um homem mais velho, já era viúvo, já tinha outros filhos, e que Maria casou com ele. Então, seria natural que até esse momento ela fosse virgem, quando da concepção. Mas no momento da concepção, teria feito isso com a naturalidade do nosso mecanismo de reprodução humano desse nível de planeta, sexualmente falando. E aí, alguns justificam a virgindade que foi divulgada como tendo sido uma tese divulgada pela igreja, pela sociedade, para diminuir a promiscuidade entre as pessoas. Era uma sociedade muito promíscua, uma sociedade muito difícil nesse aspecto. E aí a prática sexual passou a ser permitida apenas para procriação. Então, para combater essa promiscuidade, teriam colocado a questão da virgindade de Maria. E se a gente perceber, isso é muito nítido, assim, na história, né? Se a gente olhar para duas mulheres, que tem muito na Bíblia, Maria de Nazaré e Maria Madalena, a gente vai ver essa oposição clara que a sociedade queria fazer. De Maria de Nazaré como a virgem, a mãe, a do lar, a pura, e Madalena, a prostituta, a arrependida, a apedrejada, a do óleo no pé de Jesus. Ela nem está nesses episódios, mas eles colocaram ela lá e divulgaram assim. Então é muito nítido esse contraponto que a sociedade da época fez para trazer o pecado e o bom, o ideal e o mal, o bem e o mal, né? Nessa simbologia dessas duas mulheres. Então isso é uma tese possível mesmo, né? Muitos são os argumentos lançados para combater a sociedade. Muitos são os ilícitos criados para dominar uma sociedade que precisa de alguma ordem. E aí, esses que defendem essa tese dizem que não tem sentido, né? Tratar o sexo com todo esse pecado que ele foi trazido durante todos os anos. Porque o sexo é um mecanismo natural de procriação do homem. Foi assim que Deus criou o homem. Cada um com sua forma, né, de reprodução, seu órgão de reprodução, para fazer isso naturalmente. Então essa ideia de pecado foi toda envolvida. O que seria imoral, desvirtuado, seria a forma com que praticamos essa energia do sexo, né? Com que vibração, com que energia que a pessoa faz, mantém uma relação. É essa que seria a distorção. Exatamente, e não o ato em si. Exatamente como o dinheiro. Exatamente como o dinheiro. É uma energia também do dinheiro. E a forma como eu lido com ela é que muda aí da sombra para a luz, né? A forma com que eu lido com isso. E aí, entrou na parte que eu queria falar para vocês, que é isso. Maria, ela faz parte de um grupo de espíritos muito evoluídos que vieram para a Terra preparar a chegada de Jesus. Eu não tenho dúvida, Denise, por exemplo, que o ato sexual que envolveu aquela concepção estava completamente sustentado pela espiritualidade, preparando a chegada de um corpo tão importante, um espírito tão importante como Jesus. A gente tem livros, eu nunca sei o nome dos livros que eu leio, quem que é o autor, não sei nada. Só sei as histórias. A gente tem livros que falam, né, de relações sexuais, da espiritualidade que fica em volta. Tanto aqueles de baixa vibração,
quando a energia às vezes está muito vinculada a álcool, a drogas, né? E os espíritos que encarnam nesses ambientes de concepções assim, como aqueles, né? É o momento de que um espírito tem a oportunidade de reencarnar em um ambiente que é saudável e sagrado. Então, não tenhamos dúvida de que ela recebeu, que era um espírito puro, que recebeu uma missão nobre de conduzir esse que é o nosso governador da Terra, né? Que é o guia da humanidade, que é Jesus. Então, o fato de ser virgem ou não, em nada diminui a figura de Maria. E nós vamos falar mais um pouquinho, né? Que ela é sinônimo de amor, todo mundo sabe isso, né? Inclusive pela resignação de Maria no momento da crucificação do Cristo. Qual de nós aqui, mães ou sem ser mães, teria a mesma serenidade no olhar, a mesma confiança de Maria vendo seu filho ser tão maltratado, sofrer tanto na cruz, né? Era de fato um espírito com uma conexão espiritual muito maior, com uma confiança, uma entrega muito maior no Pai do que eu mesma, né? E aí, gente, o que dizem, Denise, que essa virgindade significa é que Maria, então, e entra no que vocês estão falando da elevação de Maria, era um espírito que era virgem do pecado original. Sabem o que é isso? Virgem do pecado original? Nós vamos ter duas linhas para trabalhar essa virgindade. Virgem Maria, então, a virgindade que queria ser simbolizada no texto seria ser virgem do pecado original. O que é isso? Maria era um espírito tão elevado, de planos tão superiores, que ela não sofreu como cada um de nós a queda, que a gente fala tanto aqui da queda, a queda. Ela não sofreu a queda. Era um espírito de uma outra sintonia, uma outra conexão. Ela não tinha necessidade de vir para um planeta como o nosso, planeta de provas, planetas de dificuldades, e fazer a caminhada de evolução espiritual. Ela já era luz, deram a ela a missão de vir receber Jesus ou Cristo, o ungido ligado, e era necessária até uma energia muito maior, né, no útero, uma energia do corpo mesmo, para poder dar conta da missão que ela teve. Então, esse virgem seria virgem desse pecado original. Ou seja, ela não passou como nós passamos até hoje, pelos processos de ir evoluindo em cada planeta, em cada encarnação. Ela já era livre desse pecado. Ela veio para isso. Terminou a missão dela, ela voltou. Aí você assim que eu queria falar, né? Belíssima, plena, né? Mas não é o que temos para hoje ainda. Ainda, né? Positividade. Você fez a sua escolha de vir pra cá, ela não escolheu, ela escolheu ficar lá dentro. A culpa é minha, né? Eu que fiz com ela. A responsabilidade é sua. Então, gente, esse pecado original, ele também estaria simbolizado para nós, e aqui eu vou só pincelar para vocês e deixá-los com o desejo de estudar um pouco mais sobre isso. Eu até conversei com a Lena, ela falou assim: Thaís, isso é tempo demais, não dá para você entrar muito nisso não, porque senão não vai dar tempo de tudo. A questão da simbologia... O que é o pecado original, traduzindo aí, segundo até a doutrina espírita? Um espírito virginal é aquele isento de dívidas para com o planeta e seus habitantes. Não tem ligação anterior. Então, Maria não tinha karma, igual a gente tem. Eu tenho um karma de outras vidas que eu fui adquirindo. Ela não tinha karma. Veio, fez, foi embora. Livre dessas dívidas, não tem ligação anterior, né? E aí, gente, a simbologia do pecado original está vinculada a Adão e Eva, que para mim também é apenas simbólico, né? Tem gente que acredita que teve um Adão, uma Eva, uma serpente, uma fruta, paraíso. Para mim é a simbologia, né, dessa queda que sofremos, representada por Adão e Eva. Então, essa história de Adão e Eva, todo mundo conhece também, porque é muito falado, né? É a história dos dois, o feminino e o masculino, num paraíso em que não teríamos problemas, não teríamos dores, não teríamos dificuldades. Pensa que maravilha. Não teríamos velhice, não teria doença, não teria morte. E eles estavam nesse paraíso, vivendo aí, mas tinha uma orientação
de abstinência do fruto de uma árvore, que seria o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então ali eles estavam isentos dessa dualidade do bem e do mal. Se eles tivessem acesso àquele fruto, eles conheceriam essa dualidade. E aí você, só também trazendo a ideia do como as coisas são introduzidas na nossa cabeça para criar barreiras mesmo, a gente vê que no texto não fala que a fruta era uma maçã. Mas toda a foto que você vê, todo livrinho que você vê, traz a fruta como uma maçã. Porque a maçã é símbolo do sexo também. Então é como se eles tivessem comido o fruto do sexo. Então, mais uma vez, tudo que o sexo envolve, né? Tudo que vem sendo desmistificado ali no fruto do bem e do mal. Então, vocês lembram lá da Adão e Eva, que Adão e Eva não resistem à tentação, comem daquele fruto, não é isso? E aí eles percebem que estavam nus e se vestem. Vocês lembram disso? Então, estaria aí a queda. O vestir é para nós colocar esse corpo. Estávamos lá e de repente, quando quisemos ser mais do que somos, quando não conseguimos essa obediência, quisemos conhecer o bem do mal e o bem e o mal, sofremos então a vestimenta, a queda, para fazer o nosso processo de aprendizado de caminhada espiritual, de retorno. Tá bem? E aí, uma outra coisa bacana para a gente pensar nessa queda assim também, está no livro Caminhos da Luz, né, de Emmanuel, que foi psicografado por Chico, que a Patrícia falou um pouquinho para nós naquele estudo dela da transição planetária, dos exilados de Capela. Lá no livro Caminhos da Luz, eles falam que encarnaram na Terra espíritos que foram expulsos do planeta, né, do sistema de Capela, os chamados exilados de Capela, que fica na constelação de... Como? Cocheiro? É cocheiro. Ah, eu queria ter errado então. Eu achei que era chiquérrimo, eu achei que eu não sabia falar. Então esse Bernardo, nossa senhora, pobre é foda, né? Tá querendo colocar em francês no negócio, já chamar Madame lê pra mim. É francês, eu não sei. Não fui eu que te dei errado mesmo, né? Então, gente, são 42 anos luz desse planeta. Era um planeta, a Patrícia falou aqui pra nós desse planeta, que era um planeta muito mais, nossa, tô pobre, né? Muito mais avançado do que o planeta Terra. Então, esses espíritos que sofreram essa queda, essa vinda pra Terra, saíram desse paraíso, que era o nível que eles já tinham atingido, né? Um planeta mais avançado, que estavam para vir morar em um que seria de natureza mais primitiva, né? E aí, segundo o livro Caminhos da Luz, eles deram origem a essa raça simbolizada na pessoa de Adão, que em latim é Adão, que significa nascido do louro da terra. Tá bem? E aí, esse também é o caminho que a Patrícia nos falou naquele estudo dela, que é o caminho de um planeta de transição, da transição que nós estamos vivendo, um caminho de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E ela falou para nós que alguns, né, sofrerão esse retrocesso quando a Terra já atingir um nível de evolução maior. Já foram alguns e vão continuar no processo, né, de limpeza e de modificação energética da Terra. Obrigada. Está super cuidando de mim. Obrigada. Então, seria também esse viés de uma queda nesse nível entre planetas. Tá bem? E a frase, né, de Jesus de que há muitas moradas na casa do Pai. Então, a questão da virgindade fica claro para todo mundo? Depois você fala no final, tá? Então tá bom. E aí, gente, José, porque Maria nós falamos tanto que ela é luz, né? Todo mundo acho que tem um carinho, eu pelo menos tenho um carinho, uma ligação muito forte com Maria, né? A mãe de todos nós. Então, Maria, eu acho que é indiscutível o papel brilhante que ela tem no Evangelho, o quanto que ela tem músicas para ela, músicas que tocam o nosso coração, o quanto ela aparece em filmes e livros, etc. Mas tem essa figura aqui que é super esquecida, vocês não acham, não?
Ele é super deixado de lado, coitado. E ele teve um papel muito importante na vida de Jesus, né? E nesse momento dessa passagem que a gente está compartilhando aqui hoje. Porque ele pensou em largar aquela mulher. E se ele fizesse isso, o rumo da vida de Jesus poderia ter mudado completamente, né? Aquele plano de vida que tinha sido traçado do plano espiritual para cá, podia não ter dado nada certo, porque uma mulher com uma carta de divórcio, considerada um lixo naquela sociedade, com um filho, o que ia ser disso? Né? Então, a figura de José se apresentou muito para mim nesse estudo também, e eu acho que é muito preterido por todos. A gente tem que ter um carinho muito grande por ele também, pelo que ele representou no papel masculino dele, que era ainda mais importante naquela sociedade, uma sociedade muito mais preconceituosa para uma mãe solteira, né, que seria muito mais difícil. E esse livro aqui, Levantar e Seguir, Emmanuel fala sobre José. E ele fala que José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu culto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para o serviço. Então era um homem de muita luz. E a pergunta que tem no livro é essa que eu fiz para vocês. Já pensaste no cristianismo sem ele? Já pensaram no que teria sido desse plano de vida de Jesus sem José, sem o papel que ele cumpriu? Então, José também era um espírito de luz. Mas na concepção de Cristo, né, na vinda de Cristo, como você falou que já teve toda uma preparação para mandar Maria, isso muito provavelmente aconteceu com José também. Sim, mas não é o mesmo tipo de espírito. Sim. Maria era mais. Maria era mais luz. E aí tem uma coisa até meio polêmica, vou só julgar e deixar pra lá, que aí cada um fica aí depois pra pensar, que muitos estudiosos falam que Maria era muito mais que Jesus. Que ela era a virgem do pecado original. E aí tem discussões mil se Jesus era também ou não, se Jesus já tinha feito uma travessia, alcançado uma luz e com condições de vir e fazer essa missão, ou se Jesus teria reencarnado em planetas melhores para ter densidade até encarnar no planeta Terra. São discussões infinitas, entendeu? Mas o que dizem é que Maria era uma das maiores, porque ela era a virgem do pecado original. Ela trazia uma luz sem necessidade de qualquer outra prova ou expiação no caminho, entendeu? E José seria um espírito iluminado, um espírito, né, preparado para isso também, sem dúvida. Né? Não foi escolhido aqui, foi preparado pela espiritualidade para vir para isso. Mas não teria a mesma luz que Maria teria. Então assim, Maria e José foram confiados pelas forças divinas a um homem, em uma missão especial, porque a mulher era confiada ao homem. Não era assim? A mulher era do homem, ela era dele, não tinha opção nenhuma. Então, o papel de José é esse. A ele foi confiado pelas forças divinas trazer esse ungido, trazer esse Cristo, que ia trazer o exemplo para nós. E aí, já falamos que a encarnação foi minimamente planejada pela espiritualidade, tudo, e aí a gente vê que José exerceu um papel, o papel dele. Por quê? No primeiro momento que ele teve acesso a essa informação de que Maria estaria grávida, de um Espírito Santo, ou seja, de um Espírito de tanta luz, eu acredito que ele tenha se assustado muito, por isso que ele pensa em largá-la secretamente, em deixá-la para lá. Mas aí vem a primeira coisa bacana para olhar, que é tendo meditado nessas coisas. Tem traduções que falam tendo pensado nessas coisas. E o que é esse meditar para nós? Refletir, fazer uma conexão, ir para o seu eu interior, não é isso? Tentar ouvir ali uma voz maior, uma voz do coração. E é isso que José fez. Ele entrou em conexão, ele fez esse mergulho interno. E aí o que aconteceu quando ele faz esse mergulho interno? Eis que aparece o anjo do Senhor. Ou seja, quando ele faz essa conexão, quando ele faz esse mergulho, a resposta da espiritualidade vem. Vem o contato espiritual, vem a resposta, vem a orientação para o nosso coração do caminho que ele tinha que seguir, do caminho que eu tenho que seguir também, quando eu me vejo num momento atordoada, de dúvida, de incerteza, de insegurança, né?
O caminho seria fazer esse trajeto que José fez. E aí isso, segundo o texto, se deu em sonho, ou seja, se deu em desdobramento. E aí eles falam desse tipo de mediunidade que é onírica, que é essa mediunidade de sonhos. E que José teve isso em outros momentos também. Então, demonstra que José tinha essa sensibilidade de contato espiritual através de sonhos, né? E o contato espiritual vem da forma que é possível. A gente não sabe isso. Às vezes eu peço uma ajuda espiritual, peço uma orientação, vem um amigo meu e me fala alguma coisa que me desperta. É isso que eu tenho que fazer? Ainda não. Hã? Meu marido ainda não. Eu falei um amigo. Ah, tá. Vem um amigo e fala alguma coisa que desperta. Não é assim? Noiva já prometida ao casamento. Lembra do primeiro slide? Já prometida em casamento. Com desejo de união. Você também que você é noivo. Então, gente, a resposta da espiritualidade para nós, ela acontece de várias formas. Às vezes é o Espírito que nos dá um puxão de orelha aqui, né, para nos chamar de volta para o caminho. Às vezes é um sonho realmente que vem a resposta espiritual. Às vezes é um amigo, uma mensagem que você escuta no rádio, que você fala, não, é isso mesmo, é isso que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que agir. Então a espiritualidade, ela vai usar do recurso que for possível, né? Dependendo da capacidade de comunicação de cada um, dependendo da conexão espiritual. Vocês viram semana passada no estudo que meu pai trouxe da transfiguração, que Jesus fez o contato espiritual dele e vieram duas entidades, né, Moisés e Elias, para conversar com Jesus, para trazer uma orientação espiritual. Isso é porque a mediunidade dele era muito mais avançada que a minha, então ele já tinha uma capacidade de um tete a tete, né, praticamente. Eu ainda preciso de ir purificando o meu canal e tentando na meditação, na oração, numa palavra de um amigo, numa música, alguma coisa e fazendo, trazendo as minhas respostas, as minhas dúvidas, as minhas inseguranças. E aí, tendo José despertado do sonho, fez como o anjo do Senhor ordenara. Então, ele recebe a mensagem, né? E ele não ignora a mensagem. Talvez aí esteja o meu erro, né? Porque quantas vezes eu recebo uma mensagem, uma intuição, um chamado, um puxão de orelha e eu ignoro. José podia ter acordado e falado, coisa da minha cabeça, segue o baile, vou deixar essa mulher. Mas ele não, ele acolhe aquela intuição, aquela mensagem espiritual. Então ele segue essa orientação, ele aceita cumprir aquilo que estava no plano de vida dele. Ele aceita receber aquilo que era a missão dele na Terra. Ok? Até aqui? E aí, gente, chega numa parte que eu também tenho, assim, restrições. Sabe? Estou cheio de restrições. Porque eu sempre, isso é desde criança, eu já falei isso aqui algumas vezes, que o que me trouxe para o Ismael foi porque as interpretações do Evangelho que me davam, eu não conseguia identificar com nada. Eu falava, esse negócio não tem o menor sentido para mim. E essa frase, salvará seu povo dos pecados dele, sempre foi para mim de grande dificuldade antes de começar a estudar mais. Porque eu tinha implicância com esse negócio, era um desabafo. Tinha implicância com esse negócio de Jesus veio salvar seus pecados. Porque aí eu falava sério, quando era criança, eu falava, e eu estou fazendo o que aqui? Se ele já veio salvar meus pecados, eu estou aqui para quê? Ele já salvou, não preciso mais. Essa era a minha implicância. E aí eu fui estudando e compreendendo. E hoje eu penso que esse salvar os pecados está muito ligado ao direcionamento que Jesus deu, ao caminho que ele me trouxe, né? Que é a oportunidade que eu tenho de fazer a minha própria caminhada. Não é assim? Aí eu pensei num exemplo natural, assim. Se eu estou num local desconhecido e estou perdida, e alguém me direciona, essa pessoa me salva. A gente não fala assim, brincando, ó, me salvou ali, falou para eu ir para cá, para cá e para cá. E você vai, você é direcionado, você chega.
chegue no lugar que você gostaria de ir. Então eu acho que o salvar está muito ligado a essa questão de dar o caminho, direcionar, né? Se eu estou perdida, alguém me mostra, ela me salva. E aí Jesus sempre falando de ser o caminho. Então a salvação para mim é Ele como exemplo de caminho, né? Para que eu faça o meu próprio caminho, porque Ele não veio fazer para mim. Se Ele fizesse para mim, estava mais fácil, né? Já teria ido mais rápido. Caminhada individual, né? Mas a caminhada é minha, o esforço é meu, Ele me mostrou. Eu estava sentado do lado de Maria. Já estava do lado de Maria, né? Com essa cara de anjinho. Amigas íntimas. Amigas íntimas, né? Então, assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é isso, né? A salvação pelo caminho que eu tenho que fazer e que Ele me deu de exemplo. E aí, gente, nós vamos entrar, então, nesse simbolismo profundo que eu queria compartilhar com vocês. Nós falamos que o noivo, então, é aquele que deseja a união, né? Que já está querendo a união, está preparado para fazer a união. E a noiva é aquela que deseja também essa união, vai se unir em casamento, em matrimônio. E já vimos também que houve a concepção de Jesus Cristo, e não apenas do espírito físico, corpo físico de Jesus, mas do Cristo. E aí a gente entra num grande aprendizado para nós, para mim pelo menos foi, que é a representatividade desses personagens na minha própria vida. Porque José é a figura do masculino. O masculino normalmente está ligado ao intelecto, né? A razão, a personalidade. E a Maria representa para nós a intuição, a emoção, o desabrochar da conexão, não é assim? Sim? Sim. E aí a gente vê que o racional, que é esse José, né, o intelecto, quando ele recebe o impacto de uma revelação por parte da intuição, ele se assusta, ele tenta fugir. Vocês já sentiram isso? A Lena já contou muito para nós das histórias dela de mediunidade, né? As histórias que ela tinha esse compromisso de trabalho espiritual, e quantas vezes você tentou fugir, né, Lena? Corria fora, falava, eu não tenho nada com isso não. Então, o chamado vem, né? A intuição surge do caminho que eu tenho que fazer. Mas o meu racional, o meu intelecto quer fugir. Assim como essa história, que Maria representa essa intuição e o intelecto, quis fugir. Mas o intelecto, ele, quando sabe o valor dessa intuição, ele sente essa intuição. A Lena não teve como fugir do compromisso, porque ficou ali persistente a intuição, porque é o caminho, é do plano da vida, é da necessidade de cada espírito. Então ele percebe a força dessa intuição e em algum momento ele vai meditar sobre isso. Em algum momento esse racional vai se abrir para a intuição vir, para se conectar, para fazer a sua conexão espiritual, meditar, se calar e sentir a manifestação espiritual. Vocês têm algum outro exemplo que aconteceu com vocês, assim? De algo que vocês relutaram muito, mas em algum momento, às vezes uma profissão, tentei não fazer esse tipo de curso, fugir desse meu, sabia que eu tinha um dom ligado a isso, mas tentei fugir, não queria. Vocês têm algum assim também? Alguma vivência? Assim? De fugir e depois uma hora ter que meditar e aceitar essa intuição que veio? É por aí que acontece. E aí... sem saber nada, né? Oi? Ou diferente também, entrar em algo sem saber nada daquilo e aquilo ser a melhor coisa que a gente faz na vida. É. Podemos fazer isso com consciência ou não, né, Helena? É. A meditação, ela representa aí a consciência. Consciência dessa intuição, consciência desse espiritual. Agora, eu posso fazer também, sem consciência, mas de alguma forma a minha intuição está agindo ali em mim, ainda que eu não traga isso para o meu racional, né? De forma a direcionar meu caminho. E aí, gente, com esse contato, o intelecto vai perceber que ele não tem outra saída, senão receber essa intuição, acolher isso que é trazido para ele, como aconteceu com José quando acolhe a noiva Maria nessa união. E aí essa passagem representa para nós essa luta
intelectual. A nossa resistência, a minha resistência em receber uma intuição. É assim? Então, quando eu recebo algo, eu luto para não... Quantas vezes, né? Eu luto para não receber. É a luta da cabeça dura, né? A espiritualidade fala com a gente, tanto que nós somos cabeçudos, tanto que cabeça dura, porque a gente luta com a nossa intuição. Então, quando eu vi, eu falei, gente, muito próprio, um simbolismo muito bonito ainda para mim hoje, né? De trazer e de fazer essa união desse intelecto